Doutora Jussara Monteiro Novaes, ginecologista, a senhora entende que a mulher tem direito de determinar sobre ela, todos nós concordamos, mas também sobre o ser que está sendo gerado dentro dela? Ela tem direitos de abortar friamente este ser? A minha opinião é ligada, claro, eu sou cristã e trabalho de uma igreja evangélica, e eu creio, as minhas convicções pessoais é que eu acho que a mulher deve, antes de decidir se quer ou não levar à frente a gestação, diferenciar algumas coisas. Por exemplo, o aborto não é um método contraceptivo. E há pessoas que usam o aborto para evitar o filho. Então, jogando fora, se desfazendo de um fruto de uma criança que, querendo ou não, geneticamente, ela tem todas as informações para uma vida inteira. Então, até uma discussão dos teólogos, desde primórdios, quando que a alma entraria, não estou entrando nesse mérito da questão teológica. Em termos médicos, a mãe, ela está gestando um ser. E este ser, potencialmente, uma pessoa. Até uma teoria da pessoalidade, quando que é pessoa, quando não é pessoa. Então, se o ser tem uma vontade própria, se sente dor, então é uma pessoa. Se ele responde a alguns estímulos, se ele tem uma automotilidade, seria uma pessoa. É até perigoso, porque você tem crianças e pessoas idosas com tantas deficiências, com tantas limitações, que elas não preenchem os estatutos de pessoa, de pessoalidade. Então, essa teoria de que não é uma pessoa, então posso me desfazer, ou é uma pessoa, então ela tem direitos de ser protegida pela lei, pela própria mãe. O fato é que o aborto em si é um problema que vai gerar tanto no feto, claro, você vai estar jogando fora uma vida determinada geneticamente, com tantas potencialidades, como também traz prejuízo à mãe, não só fisicamente, como psicologicamente. Ela leva essa marca, essa cicatriz para o resto da vida dela. Quais os métodos hoje mais usados na prática do aborto? A prática do aborto, popularmente falando, existem os abortos químicos, que é a ingestão de medicação. Então, as medicações que eram usadas para um determinado fim, e descobriu-se que o efeito colateral seria o abortamento. Então, essas medicações foram, inclusive, proibidas porque elas estavam sendo usadas para o abortamento. Então, você não consegue... Essa medicação é encontrada na farmácia? Você vai, não, compra... atualmente não. Não, você não pode mais, é só no mercado chamado negro, tráfico, né? Em que você tem efeitos colaterais enormes. Não só pode provocar o aborto, como pode não provocar e faz deformidade no feto. Pode levar a mãe a um processo de hemorragia intensa e até morte da paciente. E a população, na sua ignorância quanto aos efeitos colaterais, usa como abortivo uma medicação para úlcera. Então, que não seria para isso e a população usa para abortar. Outro processo é o mecânico, é a introdução de instrumentais para fazer o colo abrir, dilatar e aí mandar o concepto para o mundo externo, que ocasiona, com certeza, endometrites, infecções, perfuração de útero. A mulher, não com nenhuma exceção, eu tenho visto perfurações de útero, perfuração de intestino, morte das mães, perda da função do intestino, tem que fazer colostomia por causa desses métodos mecânicos. E também tem a aspiração que eles usam, é um método no início da gravidez, que se coloca um aparelho que suga, que aspira todo o concepto. Se ele tiver um pouco maior, ele é aspirado em pedaços, né? E há um outro método que é a curetagem uterina, que é feita também quando o concepto tem um tempo menor de gestação e que não responde à parte química, toma o remédio e ele não responde ao abortamento, então há aquela introdução da cureta, que faz a curetagem, a raspagem do útero, levando o concepto também para fora. Eu gostaria só de fazer uma pergunta à doutora Jussara. No campo da lei, o homem que teve o mesmo prazer, a mesma coisa, que deveria também usar o preservativo, por que ele também não é acusado do crime de aborto? Já que a maioria das mulheres que buscam e chegam ao hospital nos dizem o seguinte: normalmente entre o estupro e a relação consentida há uma diferença muito grande. Às vezes as mulheres se submetem a relações não consensuais até nos casamentos. Há falhas de contraceptivos, né?
Então, eu pergunto ao senhor, não é uma desigualdade? Nós, os homens, fogem, a maioria das mulheres o fazem aborto, não é porque fazem, porque não, eu quero decidir sobre o meu corpo, eu quero tirar aqui, botar um silicone aqui, fazer... Não, a decisão do aborto para a mulher é uma decisão de vida ou morte, porque ela corre riscos sim, a doutora Jussara, ela corre riscos sim, riscos reais, principalmente da ilegalidade. Então, eu gostaria muito que os homens também fossem responsabilizados, porque eles sentem o mesmo prazer, normalmente de forma violenta, às vezes subordinam economicamente essa mulher que não tem condições, a abandonam. E eu, como advogada, sei quanto é difícil quando o homem foge, não adianta teste de DNA e não adianta mandato para pagar pensão, porque o homem simplesmente vai embora e a mulher fica com o custo dessa maternidade não desejada e com o custo da criação dos seus filhos. Então, pelo menos a igualdade. Vamos processar os homens por aborto. Exatamente. Então, respondendo a fala da doutora, eu acho sim que a lei é muito machista, sempre foi. Há de se pensar, então, na reformulação, de repente não concluindo e generalizando que as mulheres todas podem fazer aborto a hora que elas quiserem, até porque, cientificamente, o aborto até 20 semanas, depois de 20 semanas já é tardio, já é uma criança totalmente enferma. 24 semanas, 6 meses, já é parto prematuro. Você está tirando uma criança e afogando, fazendo realmente um infanticídio. Se você tirar um bebê vivo com 24 semanas, 23, 22, 21 semanas, você está praticando um infanticídio. Porque uma criança completamente formada, até 12 semanas, você consegue diagnosticar anencefalia, ou seja, falta de cérebro. Então, até 12 semanas ela tem cérebro. Então, é isso que você está falando. Com 12 semanas, uma criança tem cérebro. Com 10 semanas, 9, você já começa a notar ausência de calota craniana, ausência de cérebro. Então, não pode, eu discordo completamente quando diz que é resíduo celular. Não concordo, resíduo biológico, eu acho que tem cérebro, porque você consegue detectar até a falta dele. Legislação sanitária. Então, eu acho que a legislação é extremamente machista. Então, eu acho que deve, a opinião médica e pessoal, é que se há de revisar a lei do aborto, deve ser incluída a punição masculina.